Inteligência artificial, o único artífice criado que não fica obsoleto, mas se desenvolve junto com a humanidade. A tecnologia que é capaz de ser controlada e controlar, pensar, mandar e fazer. O ser humano possivelmente criou a melhor coisa do mundo quando criou a IA, mas também pode ter criado o pior dele. A ambiguidade existente nessa tecnologia é inenarrável e assombrosa, mas sim, isso é possível. Inteligência artificial, ou IA, é uma tecnologia programada para agir como um cérebro humano, simulando a sua inteligência. Dessa forma, mimetiza o raciocínio, a percepção do ambiente e a habilidade de análise para tomar as decisões dos humanos. Para a produção de uma IA, é necessário um agrupamento de várias tecnologias, como redes neurais, algoritmos, sistemas de aprendizado, entre outros. A inteligência artificial também é um campo da ciência, cujo propósito é estudar, desenvolver e empregar máquinas para realizarem atividades humanas de maneiras autônomas. Essa tecnologia faz parte do nosso dia a dia, está no presente em algoritmos de redes sociais e assistentes de vozes como a Siri e Alexa, e até mesmo no reconhecimento facial do seu celular. De acordo com a PwC, a PricewaterhouseCoopers, uma rede de firmas independente e uma das maiores multinacionais de consultoria e auditoria do mundo, a IA deve contribuir em quase 16 trilhões de dólares para a economia mundial até o ano de 2030. Os benefícios para organizações que adotaram essa tecnologia são marcantes, já que a IA vai além da automação mecânica, englobando processos cognitivos que geram uma capacidade de aprendizado. A vantagem da inteligência artificial sobre um trabalhador comum é o volume de dados que ela consegue avaliar e processar em um curto espaço de tempo. Softwares como a IA conseguem absorver informações 365 dias por ano, por 24 horas por dia, sem pausas, para comer ou dormir. Entende a grande diferença? A conceituação moderna da inteligência artificial remonta a meados da década de 1920, onde em 1921 o escritor tcheco Karel Čapek produziu uma peça de teatro intitulada como RUR, iniciais de Russomov Univerzalny Roboti, ou Robôs Universitários de Russon. E em 1927, a indústria cinematográfica lançou o filme Metrópolis, em que aparece um androide. Em resumo, pode-se dizer que a arte e a ciência buscaram abordar o conceito há muito tempo. Alan Turing, o cientista da computação pioneiro na área, ficou conhecido pelo teste de Turing. O teste de Turing foi uma premissa básica. Se um ser humano conversar com uma máquina por 5 minutos sem perceber que ela não é humana, o computador passa no teste. O teste foi desenvolvido no ano de 1950 e pretendia descobrir se um computador conseguiria ou não demonstrar as mesmas inteligências de uma pessoa. O primeiro registro que tem de uma máquina capaz de passar no teste de Turing é datada de junho de 2014, 60 anos após a morte de Alan Turing. Ainda no ano de 1950, Claude Shannon apresentou seu trabalho sobre como programar uma máquina para conseguir jogar xadrez, e isso usando cálculos de posição simples. A inteligência artificial mimetiza a inteligência do humano. Isso ficou bem claro. Nesse contexto, fica explícito que ela tem a capacidade de pensar. Essa capacidade é definida pela velocidade de análise de seus dados e pela programação de seus algoritmos. Para tal, existem dois tipos de aprendizagem: o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, e o Deep Learning, que é o aprendizado profundo. O aprendizado de máquina adquire conhecimentos por meio de coleta, da organização e da categorização de um conjunto de dados, onde a automação do desenvolvimento de padrões analíticos, descobrindo padrões com pouca interferência humana. Dessa forma, pode melhorar a realização de uma atividade ao longo do tempo. O aprendizado profundo, por outro lado, é uma sub-área da aprendizagem da máquina, já que essa tecnologia simula as redes neurais de um processo semelhante ao da inteligência humana. Nesse formato, o sistema consegue hierarquizar e compreender as informações de forma complexa e aprofundada. O Deep Learning treina máquinas para executarem atividades como se fossem humanos. Existem diversas classificações para determinar as diferentes inteligências artificiais.
Em relação aos objetivos e abordagens de uma IA, elas podem ser classificadas como inteligência de máquina, inteligência humanoide e inteligência coletiva. A inteligência de máquina tem o objetivo de criar máquinas capazes de realizarem tarefas específicas. Seu principal objetivo é automatizar processos e simplificar tarefas diárias. A inteligência humanoide visa criar máquinas capazes de imitar o comportamento humano. Elas são programadas para se comportar de forma semelhante aos dos seres humanos, realizando tarefas como conversar, reconhecer faces ou expressar emoções. A inteligência coletiva, por fim, busca desenvolver redes complexas capazes de tomar decisões coletivas. A classificação mais aceita dentro dessa tecnologia é a que divide a IA em 3 tipos: inteligência artificial estreita, ou ANI, inteligência geral artificial, ou AGI, e a superinteligência artificial, ASI. A inteligência artificial estreita se refere aos sistemas treinados para cumprir uma única tarefa específica, como pilotar um veículo, pesquisar na internet ou jogar xadrez. A inteligência geral artificial, AGI, é focada em simular uma inteligência humana, com capacidade de resolver várias tarefas diferentes, tomar decisões, resolver problemas e planejar o futuro. Ela também é capaz de adquirir conhecimentos a partir de experiências e, assim, entendem estímulos diretos e indiretos. A superinteligência tem como foco superar a capacidade de inteligência do cérebro humano. A superinteligência artificial é uma tecnologia ainda em desenvolvimento no mundo científico, e com ela seria possível resolver cálculos complexos e humanamente impossíveis. Um detalhe muito importante de se ressaltar é que a IA, até onde conhecemos, não tem limite. Ou seja, não é algo que se pode tornar datado daqui a uns anos. Pelo contrário, conforme crescemos, a IA cresce. Mas, na prática, como a IA influencia no dia a dia de nós, seres humanos? A inteligência artificial pode atuar em diversos setores da indústria, empresas ou de simples redes sociais. Ela pode otimizar, por exemplo, o entendimento oferecido ao público em diferentes aspectos, como na entrega de uma comunicação mais eficiente ou no aumento da agilidade. De acordo com a Forrester, 89% dos chatbots são úteis ou muito úteis na personalização das interações com os clientes, impactando em sua qualidade. Vale destacar que anualmente 62 bilhões de dólares são perdidos por causa de um insatisfatório serviço ao cliente oferecido pelas empresas, de acordo com dados da Forbes. Assistentes de vozes como Alexa e Siri, algoritmos de redes sociais, ferramentas de reconhecimento facial como Face ID também são IAs presentes em nosso dia a dia. O próprio corretor automático do celular é um tipo de IA, já que ele é capaz de identificar erros, sugerir a grafia correta e prever o que o usuário irá escrever a partir dos dados dos quais foi treinado. Em relação aos algoritmos de redes sociais e streamings, o objetivo é fazer recomendações assertivas para o consumo de conteúdo. O sistema aprende, de certa forma, quais as preferências dos usuários por meio da interação que ele faz, com os tipos de postagem que a pessoa curte ou quanto tempo ela passa vendo determinado tipo de conteúdo. Mas como as tecnologias das IAs é uma grande novidade ainda hoje, questões como os direitos autorais ainda são impasses. Digo isso porque IAs generativas conseguem reproduzir estilos de artistas e autores e recriar assim variações deles. Isso abre margem para questionamentos. Afinal, elas pertencem aos autores das obras que foram usadas para o treinamento e coleta de dados, pertencem aos usuários que deu o comando para gerar o conteúdo ou à própria plataforma. As leis ainda não são capazes de definir os aspectos como tais. Recentemente, Elon Musk e um grupo de especialistas em inteligência artificial assinaram uma carta que pedia a interrupção de 6 meses em relação ao avanço das pesquisas sobre IA. Foi em março deste ano, 2023, que um empreendedor e outras grandes figuras da tecnologia pediram uma pausa no treinamento da inteligência artificial generativa, como o GPT, que serve de base para o ChatGPT. De acordo com o documento, o planeta está em perigo devido a uma corrida descontrolada por inteligência artificial, que pode resultar em graves consequências para a humanidade. A pausa serviria para uma discussão dos padrões éticos e técnicos compartilhados, mas a proposta não foi aceita. Nesse viés, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Foi isso que passou pela cabeça do bilionário que comprou 10.000 GPUs para um projeto do tipo.
envolvendo o Twitter. Se o Elon Musk, com toda a sua sabedoria, dinheiro e poder, se preocupa com que fim a tecnologia artificial pode tomar no futuro próximo, será que de fato não há algo iminente? Que o mundo mudará completamente com a larga escala dessa tecnologia, já sabemos. Mas será que essa mudança é para o bem ou para o mal? Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, nos ajude se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Ative o sininho para saber quando postarmos novamente. Nos encontramos no próximo vídeo do canal. Sim, isso é possível. Até logo!